Ora viva, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu hoje trago-vos uma história completamente bizarra. Claude Friesel Bloodgood. Já ouviram falar nele? Provavelmente não. E eu também não tinha ouvido falar nele. E quando li a história achei uma coisa completamente surreal. Eu vou mostrar-vos algumas partidas dele e o objetivo que eu tenho para ti é que descubras qual é a força real deste jogador, ok? Então, sem mais demoras, vamos à primeira partida. Eu vou mostrar-vos com as precisões, porque eu não quero que vos falte nada. O objetivo é que vocês avaliem a força real do Bloodgood. E nesta primeira partida, nós temos aqui uma precisão de 93 contra uma precisão de 77. E isto começa por uma grop. Claro, é uma abertura que hoje em dia toda a gente usa numa de gozo, não é? Porque ninguém leva isto muito a sério. Isto continua com um D5, bispo G2 e depois de C6 aqui as brancas avançam. Na verdade é tudo teórico e os engines gostam de G4, G5. Eu lembro-me de ter estudado isso por algum motivo. Aqui o cavalo vai para E7, E4, tudo em ordem, pretas cometem um erro com D4 e o Bloodgood vai usar um plano assim um bocado à frente, porque ele joga B4 e depois de bispo H3 para tentar trocar o seu bispo mau, vamos chamar assim, não é? Porque o bispo não tem potencial nenhum na casa D3. Ele vai jogar F4. F4 é meio kamikaze, é loucura total, mas bem, não cabe a mim avaliar o nível de jogo dele, cabe a ti. Portanto, isto continua com o peão toma e depois de dama G4, o que é isso? As pretas jogam F5 e este jogo vai acabar em poucos lances, porque peão toma, torre toma, cavalo, ele entra com o cavalo e depois de H6, muito bonito, H5, ataca a torre. Ele pensa que tinha de jogar a torre D6, jogou a torre F6 e este jogo acaba com esta ameaça de mate e ao mesmo tempo ataca a torre. Ou seja, isto aqui acaba com o jogo, pretas desistem e Bloodgood ganha o jogo. Eu vou mostrar-vos a segunda partida. Aqui na segunda partida nós temos também uma precisão interessante, mas do lado das brancas. Aqui o Baldai, acho que é assim que se diz, joga com 92% e o Bloodgood joga com 81,5%. Já tens alguma ideia do rating? Podes colocar nos comentários, ok? Por acaso tenho curiosidade. Aqui o Bloodgood jogou pior, as brancas jogaram a Bird e ele joga o From's Gambit. Ok, é uma abordagem arrojada, é interessante. Eu próprio gosto de jogar isso de vez em quando para desatinar. Portanto, aqui a teoria que eu conheço é com o G5, ele joga cavalo H6 e depois de D4, cavalo G4, normalmente passa por sacrifícios em H2, mas principalmente quando o peão não foi avançado, porque assim o cavalo sacrifica, isso torre toma, o cavalo toma, temos bispo mate, mas a questão é que aqui existe essa casa de fuga e por isso acaba por ser um bocado suspeito. Isto aqui continua com dama, ele sacrifica na mesma porque pura e simplesmente não quer saber e depois de dama cheque, bispo tapa, ele não quer saber, literalmente ele não quer saber. Isto vai continuar com cavalo toma, C5, tudo pelo ataque, bispo e ele vai dar check e este jogo vai acabar em poucos lances. Dá uma vez para criar pressão no peão de B2, faz sentido, peão avança. Na verdade as brancas podem tomar o bispo, não tomaram, jogaram bispo C3, compreendo, faz sentido. E depois de dama B6, peão toma e bem, este jogo está despachado. Portanto aqui as pretas desistiram porque realmente não há nada, temos uma vantagem material gigante de 4 pontos para as brancas. Ou seja, para já vocês, eu já vos mostrei duas partidas. Eu vou mostrar-vos mais duas, mas rápidas. Mas eu quero dar-vos uma pista. Portanto, vocês já viram uma vitória do Bloodgood a jogar uma Grob de brancas e viram uma derrota a jogar um From's Gambit contra uma Bird. Isto, é claro, isto são. A pista que eu tenho para vocês é que isto são partidas maioritariamente por correspondência, mas também existem partidas over the board, ou seja, em xadrez presencial. Então, vamos aqui ver o histórico, e esta é a pista que eu tenho para vocês, muita atenção. Vamos ver o histórico no Chess Games, no site Chess Games. E portanto, se repararem, a atividade dele vai de 1955 até 1997. Pronto, aqui aparece quando é por correspondência, estão a ver, e temos aqui alguns jogos presenciais. Há uma coisa que salta à vista, que é o número de jogos que existe nessa base de dados em que o Bloodgood joga de brancas. E vocês se repararem, é mais fácil contar as pretas. Nós temos aqui um de pretas,
que é um jogo amigável, em 55, portanto um jogo bastante antigo. Depois temos aqui outros de pretas, também presencial, em 59. Portanto, 2 jogos, o resto está tudo brancas, basicamente. Depois temos aqui um terceiro jogo de pretas, que é por correspondência também. Ou seja, aqui nessa base de dados, se vocês repararem, ele tem 62 jogos de brancas e 3 jogos de pretas. E vida é bela, não é? Eu, se pudesse, jogava também de brancas, é espetacular. Mas a questão é, ok, vocês devem estar confusos. Como é que é possível um jogador só jogar de brancas, não jogar de pretas? O que é que se passa aqui? Entra para rating feed, não entra para rating feed? Há jogos por correspondência, há jogos no tabuleiro. O que é que se passa aqui? Bem, vocês é que têm de ajuizar. Tenho mais 2 partidas para mostrar-vos. São miniaturas, são muito, muito rápidas. E a terceira, é esta. O Bloodgood joga de brancas e tem uma precisão de 95%. Enquanto as pretas jogam coitadinhos com 41, não é? E, portanto, ele joga, claro, a Grob. E depois de E5, isto é uma miniatura de 7 lances. Bispo C2, Bispo C5, aqui H3. Dama ataca imediatamente para tentar aquele mate. Será pastor? Não sei. Um beijo da morte? Talvez. Não sei. Aqui ele defende com E3. É uma boa defesa. E depois de cavalo F6, isso é um blunder, porque existe D4, peão toma, bispo recua e acaba o jogo. Porquê? Porque o cavalo está a atacar a dama e esta amiga não vai a lado nenhum. A dama vai cair. A última partida que eu tenho para mostrar-vos é esta. E nesta partida o Bloodgood, o jogo não lhe correu tão bem e ele de brancas teve uma precisão de quase 64%, enquanto as pretas tiveram 80%. Portanto, este jogo acabou em 9 lances, também incrivelmente rápido. Claro, ele jogou a Grob e depois de D5, aqui Bispo C2, cavalo para A6, fortíssimo, eu não sei o que raio se passa aqui. As brancas jogam C4, aqui é A6. E depois de peão toma, dama B3, só erros e, sei lá, blunders, sei lá o que é que se passa para aqui. O bispo joga para E6, dama toma B7, é que não há nenhum lance que seja bom. Aqui o cavalo vai para B4 e o problema é que isto aqui já está perdido, né? Porque esta dama não tem grandes casas de fuga. E este cavalo vai mesmo conseguir dar o duplo. Perdão. Isto aqui continua com o cavalo para A3 e depois de A6 ele joga D4, seguindo-se torre, e esta dama está com poucas casas e as pretas não são luxo de jogar dama C8, ficando com uma vantagem decisiva de quase 5 pontos de vantagem. Ou seja, é muita fruta. Aqui o Bloodgood desiste porque não há nada a fazer. Ou seja, eu já vos mostrei nestes 8 minutos 4 partidas. Ou seja, neste momento tu tens de dizer qual é o rating do Bloodgood. Se a tua resposta foi inferior a 500, estás completamente errado. Mas eu não te vou dizer o rating ainda. Eu vou dizer-te quem é o Bloodgood, ou quem era. O Bloodgood, senhores, era este homem. E ele neutralizou, não posso usar determinadas palavras, ele neutralizou uma pessoa e devido a isto ele estava encarcerado. Então, este é um artigo do Edward Winter, mas a questão aqui interessante e o que torna este homem mais fascinante não é o facto de ele jogar xadrez numa prisão, mas sim ele chegou a ser o número 2 da América. O número 1 era o... Quem é que era? Olha, agora esqueci-me quem é que era o número 1. Mas era o soviético. Se vocês se lembrarem, digam depois nos comentários. Agora tive uma branca. Mas bem, mas a questão é que o Bloodgood chegou a ser o número 2 da América. E vocês estão a pensar, mas espera, isto nos anos 60, então qual era o rating? Vocês, 2789. Eu vou repetir, 2789. Era este o rating do Bloodgood. E ele começou, lá está, temos aqui o artigo todo no chess.com, e antes de ser preso ele jogava xadrez, tinha 1650, ou seja, nada que se compare com o rating,
e depois de, lá está, neutralizar a sua mãe, ele foi condenado à morte. E, conclusão, mais tarde isto foi mudado para uma pena de prisão perpétua e ele começou a jogar xadrez. E ele já jogava, não é? Mas basicamente entretia-se a jogar xadrez na prisão. E o que vai acontecer é que na altura a FIDE não tinha grandes regras em relação aos sistemas fechados, não é? Ou seja, eu podia jogar sempre com os mesmos adversários que não me acontecia nada. E então, sempre que o Bloodgood fazia um jogo com um colega qualquer de sala lá na prisão, havia um programa, né, da FIDE para as cadeias em que o pessoal podia marcar os jogos e enviava à FIDE e aquilo era contabilizado por rating. E então era isto que o Bloodgood fazia todos os dias religiosamente. Ele chegou a fazer mais de 2.000 jogos por correspondência ao mesmo tempo. É uma coisa incrível. E então, pronto, basicamente foi isso. E então, a ideia foi que basicamente ele registou praticamente todos os colegas da cadeia, não é? Na Federação Americana e que era para poder ter adversários e vencer os seus jogos, ou seja, para manipular o seu rating. E a partir do momento que haviam sempre novos jogadores, ele tinha sempre a possibilidade de subir mais o seu rating, porque o pessoal começava com aquele rating, não sei, nos Estados Unidos quanto é que é, se é 1500 ou se é mais. E pronto, e assim ele ia sempre roubando pontos ao pessoal e ia assumindo o seu rating. E nós temos aqui, portanto, lá está o gráfico da oscilação do rating dele, e vocês conseguem ver que nós temos aqui uma subida estratosférica até os 2789, uma coisa completamente incrível. Está aqui, já me tinha esquecido do nome dele, Gatakomsky, vocês, que ele ainda joga hoje em dia. E portanto, o número 1 dos Estados Unidos era o Gatakomsky, o número 2 era o Claude Friesel Bloodgood, ou seja, uma coisa completamente incrível. Agora, a história não fica por aí. É que o Bloodgood, na prisão, ele escreveu vários livros, mas os 3 mais conhecidos são estes que estão aí na lista e que continuam a ser comercializados. Portanto, um é o Blackburn Artload Gambit, eu não conheço, D4 é 5, peão toma com D6. Ok, isto parece uma espécie de... Tipo aquela onda do míssil balístico intercontinental. Eu vou fazer depois uma curta sobre isso aqui no canal. Nós temos aqui a Grob Tática. Não sei se é bom ou não é bom, mas Grob Tática. E finalmente nós temos o ataque Nizovic. Ok, epá, esta é uma abertura que eu diria que é jogável. Não tenho nada contra. Se vocês tiverem curiosidade, os livros estão à venda ainda na Amazon. Eu não quero fazer publicidade, que eu não ganho nada com isso, mas é só para ter uma ideia que os livros estão à venda e custam $20. Aqui nós temos, acho que são $13. E o pessoal gosta. 5 estrelas, estão a ver? Tem boas críticas. 5 estrelas aqui também. Esse aqui são 6. Ou seja, continua tudo a ser vendido hoje em dia, portanto é uma coisa incrível. Este gajo, este indivíduo, acabou por fazer história, porque ele, através da manipulação do rating, ele acabou por ser um dos melhores jogadores do mundo, não é? Porque não é qualquer indivíduo que consegue ter quase 2.800. E o Jeremy Silman, inclusive, fez um artigo sobre ele no chess.com e sobre a sua história. Ele aqui diz que era 2.702. Eu não sei se ele estava a falar em rating feed ou rating americano, mas é uma coisa realmente incrível. E ele tem a sua própria página na Wikipedia e aqui diz efetivamente os 2.789, a tal questão da manipulação de rating, a vida na prisão, e sim, ele também aproveitou uma prova no exterior de xadrez para fugir da cadeia. A história é toda muito à frente, portanto o gajo aproveita uma prova e juntamente com o seu colega de sala, que é o Lewis Kaplanmeier, a minha pronúncia está péssima, eles aproveitaram e pronto, basicamente fugiram, não é? E acabaram por ser recapturados alguns dias mais tarde. Bem,
Isto é uma coisa completamente incrível. Agora, a nível de qualidade de jogo, vocês, pá, suspeito, no mínimo, não é? Ele tinha talento, ele tinha potencial como jogador de xadrez, mas o problema é que realmente as suas batalhas com a justiça provavelmente cortaram um pouco o seu potencial, ou não, fizeram com que ele ficasse marcado na história para sempre, como sendo provavelmente o maior ou um dos maiores casos conhecidos de manipulação de rating. Agora, se me permitem, eu vou dar-vos a minha opinião. Eu estive a ver algumas partidas para mostrar-vos aqui neste vídeo e, na minha opinião, provavelmente ele hoje em dia seria o equivalente a um jogador entre os 1800 e os 2000, parece muito, sinceramente. 1800 e 1900. Eu diria algo assim desses géneros. A nível tático, sim senhor, um jogador interessante. A nível posicional, não me cheira. Eu acho que deixava um bocado a desejar. Agora, o que é que vocês acham? Esta é a minha opinião, vale o que vale. Mas uma coisa é certa, não é qualquer um que consegue manipular a FIDE e, neste caso, também a Federação Norte-Americana de Xadrez. E ele conseguiu. Portanto, dá que pensar. Qual é a vossa opinião em relação ao assunto? Gostaram do vídeo? Já sabem, façam um like. E se quiserem ver mais conteúdos de xadrez, já sabem, podem sempre seguir o canal e... Perdão, os tais problemas de saúde. Podem continuar a ver material bastante interessante de xadrez aqui deste lado e aqui deste lado. Bem, pessoal, continuação de uma boa noite e amanhã há mais. Tchau, tchau.